Só compartilhando seu trabalho governamental chato. Minha mãe desdenhou passando meus arquivos. Nada importante aqui. Meu pai começou a examiná-los. Eu silenciosamente apertei o alerta de segurança no meu celular. As equipes de resposta já estavam invadindo todas as entradas e eles ficaram sem reação. Eu me lembro do som antes de qualquer outra coisa. O leve roçar das pastas de papelão sobre a mesa de jantar, o estalo seco das abas sendo abertas sem cuidado, como se aquilo tudo fosse descartável. A casa tinha aquele cheiro de sempre: café requentado, produto de limpeza cítrico, uma familiaridade que nunca me acolheu de verdade. Eu estava sentada à ponta da mesa, coluna ereta por hábito, mãos cruzadas sobre o colo. Aprendi cedo a não ocupar espaço demais. Minha mãe falou aquilo sem levantar os olhos, com o mesmo tom que usava quando comentava o clima ou reclamava do preço do mercado. Não havia raiva explícita. Era pior. Havia desprezo confortável. O tipo que não precisa se justificar porque, na cabeça de quem sente, já é verdade absoluta. Trabalho governamental chato. Eu já tinha ouvido variações disso antes, muitas vezes. Sempre que eu tentava explicar o que fazia, ela interrompia com um sorriso fino, como se estivesse sendo paciente com uma criança insistente. Meu pai, ao contrário, ficou curioso. Não por mim, mas pelos papéis. Ele ajustou os óculos, puxou uma cadeira e começou a folhear com atenção, o senho franzido, o silêncio dele pesado sobre a mesa. Aquilo me atingiu de um jeito estranho. Nunca foi interesse em mim, no meu esforço, ou nas horas que eu passava longe de casa. Era interesse no que podia ser útil, impressionante, negociável. Eu conhecia bem essa diferença. Eu não disse nada. Não pedi para pararem. Não levantei a voz. Não foi covardia. Foi cálculo. Enquanto minha mãe continuava comentando, quase entediada, sobre como eu me complicava à toa, em vez de arrumar algo mais simples, meus dedos encontraram o celular dentro do bolso do casaco. O movimento foi mínimo, treinado, quase invisível. Um toque longo, depois outro. A vibração curta confirmou o que eu já sabia. O alerta tinha sido enviado. Ninguém percebeu. Meu pai estava absorto demais nos gráficos, nas tabelas, nos códigos que ele não compreendia por completo, mas que despertavam aquela ambição silenciosa que sempre morou nele. Minha mãe já tinha perdido o interesse e agora mexia no celular dela, rolando a tela com impaciência. Para eles, eu continuava sendo apenas a filha funcional, a que ajudava quando precisava, a que não dava trabalho emocional. A invisível. O que eles não sabiam, e nunca se preocuparam em saber, é que eu não levava documentos sensíveis para qualquer lugar. Muito menos deixaria que fossem manuseados por curiosidade alheia. Havia protocolos, havia camadas, havia consequências. O alerta que eu tinha acabado de acionar não era um gesto impulsivo, nem dramático. Era um procedimento padrão, aprendido depois de anos sendo subestimada. Um botão que existia exatamente para momentos como aquele. Enquanto eles conversavam banalidades, eu senti o tempo se esticar. Cada segundo tinha peso próprio. Pensei nas noites em claro, nos relatórios revisados 3 vezes, nas reuniões em que eu falava e era ignorada até um colega repetir a mesma coisa com outra voz. Pensei em como, mesmo assim, eu continuei. Não por reconhecimento, mas por precisão. Por saber que o que eu fazia importava, mesmo que ninguém em casa enxergasse. O primeiro sinal veio como um tremor quase imperceptível no ar, um som distante que não combinava com a tranquilidade do bairro. Meu pai levantou a cabeça, confuso. Minha mãe franziu o nariz, irritada, como se o mundo tivesse ousado interromper o conforto dela. Eu permaneci imóvel, respiração controlada, olhar neutro. Não havia satisfação, nem medo. Apenas a certeza de que o processo tinha começado. Quando as primeiras vozes ecoaram do lado de fora, firmes, coordenadas, o silêncio dentro da sala se partiu. Minha mãe se levantou abruptamente, perguntando o que estava acontecendo, o tom jamais agudo. Meu pai segurou as pastas com força.
como se de repente tivesse consciência de que não eram dele. Eles me olharam pela primeira vez naquela noite como se eu fosse uma incógnita. Eu não respondi. Não porque não pudesse, mas porque aprendi que explicações dadas cedo demais viram munição contra você. Permaneci sentada, mãos ainda sobre o colo, observando enquanto a realidade começava a se impor. Portas sendo abertas, passos rápidos, ordens claras. Nada caótico, nada violento, apenas eficiência. E ali, naquele instante suspenso, enquanto eles tentavam entender como a situação tinha saído do controle, eu tive uma clareza estranha e calma. Aquilo não era vingança. Não era um acerto de contas emocional. Era apenas o resultado lógico de anos sendo tratada como irrelevante. Quando você insiste em ignorar quem alguém é, corre o risco de não perceber quando essa pessoa se torna a única na sala que sabe exatamente o que está acontecendo. Continue. Eles ficaram parados por alguns segundos, como se o cérebro precisasse de tempo extra para aceitar o que os olhos viam. Homens e mulheres com identificação visível, postura controlada, entrando na casa que sempre foi território absoluto dos meus pais. A casa onde tudo funcionava do jeito deles. Onde eu me adaptava. Onde eu aprendia a não reagir. Minha mãe foi a primeira a falar. Não para mim. Nunca para mim. Ela falou com o ar de quem exige explicações do mundo. Disse que devia haver um engano, que aquela era uma residência de família, que ninguém tinha autorização para entrar daquele jeito. A voz dela saiu firme no começo, depois um pouco mais aguda, como sempre acontecia quando algo escapava do roteiro mental que ela tinha das coisas. Meu pai, por outro lado, ficou em silêncio. Ele segurava meus arquivos como se fossem um objeto estranho, algo que de repente tivesse peso demais. Eu reconhecia aquele silêncio. Era o mesmo que ele usava quando percebia que tinha ido longe demais, mas ainda tentava encontrar uma saída elegante. Sempre foi assim. Ele não explodia. Ele calculava. Um dos agentes pediu com educação fria que os documentos fossem colocados sobre a mesa. Meu pai obedeceu. Não discutiu. Não fez piada. Apenas colocou as pastas de volta, alinhando-as com cuidado excessivo, como se a organização pudesse devolver algum controle à situação. Meus olhos acompanharam o movimento, não por medo, mas por hábito. Sempre observei mais do que falei. Enquanto a casa era verificada, eu fui tomada por uma sequência de lembranças que não vieram em forma de raiva, mas de confirmação. Lembrei de quando eu era adolescente e minha mãe lia meus diários, por preocupação. De quando meu pai usava minhas conquistas acadêmicas como argumento em conversas com amigos, mas nunca perguntava como eu me sentia. De como, mesmo adulta, eu ainda era tratada como alguém que devia explicações, mas não merecia confiança. Nada daquilo era novo. O que era novo era o silêncio deles diante de algo que não podiam minimizar. Pela primeira vez, não havia ironia pronta, nem comentário desdenhoso. Havia cautela. E a cautela deles sempre foi reservada apenas para o que realmente importava, para eles. Um dos agentes se aproximou de mim e perguntou, pelo meu nome completo, se eu estava bem. Ele não falou alto. Não me expôs. Foi uma pergunta simples, quase humana demais para o ambiente tenso. Eu respondi que sim, com a cabeça. Aquilo pareceu desconcertar minha mãe mais do que qualquer outra coisa. Ela me olhou como se estivesse tentando entender desde quando estranhos se preocupavam comigo. Eu senti algo se rearranjar dentro de mim naquele momento. Não foi orgulho. Foi alinhamento. Como se pela primeira vez, o mundo externo estivesse reagindo a mim de forma proporcional ao que eu realmente fazia, e não a versão diminuída que existia dentro daquela casa. Enquanto os agentes conversavam entre si, confirmando procedimentos, minha mãe tentou se aproximar de mim. Colocou a mão no meu braço, um gesto que, em outras circunstâncias, poderia parecer carinho. Mas eu conhecia aquele toque. Era o mesmo usado quando ela precisava de algo, quando queria me puxar de volta para o papel de filha obediente, silenciosa, colaborativa. Eu me afastei um passo. Não bruscamente. Não com raiva.
Apenas o suficiente para estabelecer um limite físico claro. Ela congelou. O olhar dela mudou, passando rápido por confusão, ofensa e, por fim, algo que se parecia muito com medo. Não de mim, mas da possibilidade de não me controlar. Meu pai pigarreou e finalmente falou. Disse que tudo aquilo era exagero, que ninguém ali tinha más intenções, que era só curiosidade. A palavra ficou suspensa no ar. Curiosidade. Eu quase sorri. Quantas vezes a curiosidade deles tinha invadido minha privacidade, minhas escolhas, meu tempo. Quantas vezes foi chamada de exagerada quando me sentia invadida. Um dos agentes respondeu de forma objetiva, explicando que o alerta havia sido acionado corretamente e que os procedimentos estavam sendo seguidos. Sem acusações, sem drama, apenas fatos. Eu percebi meu pai enrijecer. Ele sempre se deu bem com narrativas maleáveis, mas fatos nunca foram o terreno favorito dele. Aquela noite se alongou. Perguntas formais, confirmações. Nada que eu não estivesse preparada para responder. Eu fiz o que sempre fiz. Fui clara, direta, econômica nas palavras. Não por frieza, mas por respeito ao processo. Enquanto isso, meus pais alternavam entre indignação contida e tentativas sutis de se posicionarem como vítimas de um mal-entendido. Em nenhum momento alguém levantou a voz. Em nenhum momento houve confronto explícito. Ainda assim, a estrutura invisível da nossa família estava sendo pressionada por algo externo, algo que não se dobrava às dinâmicas antigas. E eu sentia, com uma lucidez quase desconfortável, que aquilo era apenas o começo. Quando finalmente permitiram que eu recolhesse meus pertences para sair com a equipe, minha mãe perguntou para onde eu ia, como se ainda tivesse esse direito automático. Eu respondi que cuidaria disso. Foi a frase mais simples que já disse a ela, e talvez a mais definitiva. Ao atravessar a porta, eu não senti alívio. Senti responsabilidade. A consciência clara de que, a partir dali, não haveria mais como fingir que certas linhas não existiam. Eu não estava tentando ensinar uma lição. Eu estava protegendo algo que levei anos para construir, apesar deles. E pela primeira vez, eu não me senti culpada por isso. Continue. O carro seguiu pelas ruas quase vazias, e eu observei a cidade pela janela como quem revê um cenário conhecido sob outra luz. Não havia sirenes, não havia pressa teatral. Apenas o deslocamento silencioso de quem entende que certas situações exigem descrição. Eu mantive as mãos sobre as pernas, postura alinhada, enquanto respondia às perguntas com a mesma precisão que sempre me salvou. Nome, cargo, confirmação de protocolos. Nada emocional. Emoção, aprendi cedo, costuma ser usada contra nós. Em algum momento, um dos agentes comentou que situações familiares costumam ser as mais difíceis de administrar. Ele não disse isso para provocar conversa. Disse como quem constata algo depois de anos observando padrões humanos repetidos. Eu concordei com um aceno quase imperceptível. Era curioso ouvir aquilo de alguém que me conhecia havia menos de uma hora, enquanto meus próprios pais jamais tinham demonstrado interesse real em entender esse aspecto da minha vida. Enquanto o carro avançava, minha mente começou a organizar lembranças de forma quase automática. Não como um filme caótico, mas como um arquivo sendo revisado. Eu vi minha mãe, anos atrás, rindo de uma colega dela ao telefone, dizendo que a filha da mulher se achava importante demais por trabalhar com o governo. Lembrei de ter sentido um aperto estranho no peito naquele dia. Uma sensação que não soube nomear, mas que agora reconhecia como alerta. Lembrei também do meu pai perguntando, em tom casual, se eu tinha acesso a coisas interessantes. Sempre foi assim. Interesse travestido de curiosidade inocente. O que eles nunca perceberam é que eu aprendi a escutar mais do que respondia. Aprendi a guardar silêncio quando falar só me colocaria em posição vulnerável. Aprendi a construir uma vida paralela, sólida, ética, sem depender da validação deles. Não foi fácil. Houve noites em que eu cheguei ao meu apartamento exausta, sentando no chão da sala antes mesmo de tirar os sapatos,
perguntando em silêncio se valia a pena continuar. E continuava. Não por teimosia, por necessidade de coerência comigo mesma. Se você que está ouvindo já se sentiu diminuída por pessoas que deveriam ser porto seguro, talvez entenda esse tipo de cansaço. Às vezes, acompanhar histórias assim ajuda a dar nome a coisas que a gente guardou por tempo demais. Pensar nisso me trouxe um certo foco. Não era sobre expor ninguém. Era sobre não permitir mais invasões disfarçadas de afeto. Chegamos a um prédio discreto, iluminação neutra, corredores silenciosos. Fui conduzida a uma sala onde pude finalmente respirar com mais liberdade. Não porque o ambiente fosse acolhedor, mas porque ali tudo seguia regras claras. Eu sempre me senti mais segura em espaços onde as expectativas são explícitas. Ambiguidade emocional sempre foi o terreno preferido da minha família, e eu nunca aprendi a jogar bem ali. Enquanto aguardava a finalização de alguns procedimentos, pensei nos desdobramentos inevitáveis. Eu sabia que meus pais tentariam reconstruir a narrativa, se colocar como mal interpretados, talvez até como preocupados comigo. Já tinham feito isso antes, em situações menores. A diferença agora era que havia registros, testemunhas, protocolos. Não havia espaço para distorções confortáveis. E ainda assim, não senti vontade de confrontá-los. Não planejei discursos, nem respostas afiadas. A maturidade, descobri, muitas vezes se manifesta como recusa em participar de certos jogos. Eu não precisava provar nada. Os fatos fariam isso por mim, no tempo deles. Quando me liberaram para ir embora, já era madrugada. O ar estava mais frio, e eu abracei o casaco ao redor do corpo, sentindo o peso físico do dia finalmente se acomodar. Um dos agentes me perguntou se eu tinha para onde ir. Respondi que sim. Sempre tive. Talvez não fosse um lugar geográfico específico, mas era um espaço interno que eu construí com esforço e disciplina. Um lugar onde eu não precisava pedir permissão para existir inteira. No caminho para casa, sozinha agora, pensei no que viria a seguir. Conversas difíceis, silêncios prolongados, tentativas de aproximação que talvez viessem carregadas de interesse, não de compreensão. Eu não tinha ilusões, mas também não tinha mais medo. Há algo profundamente libertador em aceitar que algumas pessoas nunca vão nos ver como realmente somos, e que isso não nos diminui. Eu estacionei o carro e fiquei alguns minutos sem desligar o motor, observando minha própria respiração. Lembrei de quem eu era anos atrás, tentando ser menor para caber, tentando explicar demais para ser aceita. Aquela versão de mim merecia descanso. Merecia saber que sobreviver não é um ato egoísta. Não foi vingança. Não foi impulso. Foi a consequência natural de escolher, finalmente, me proteger. E a partir dali, eu sabia que cada passo precisaria ser dado com ainda mais clareza, porque quando você rompe padrões antigos, o mundo ao redor tenta, de todas as formas, te puxar de volta. Mas eu já tinha ido longe demais para recuar. Continue. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando ao lado da cama. Não precisei olhar para saber de quem era. Existe um tipo específico de insistência que carrega a assinatura emocional. Respirei fundo antes de tocar na tela. Não atendi. Deixei que o silêncio fizesse o trabalho que eu sempre tentei fazer com palavras. Levantei devagar, preparei café, observei a luz entrando pela janela da cozinha. Pequenos rituais sempre me ajudaram a manter o eixo. Enquanto a água fervia, pensei em como aquela casa, o apartamento simples que eu escolhi justamente por ser só meu, nunca tinha sido realmente respeitado por eles. Minha mãe entrava sem avisar quando tinha a chave. Meu pai fazia comentários sobre o tamanho, sobre como eu poderia mirar mais alto, como se conforto fosse sempre uma vitrine, nunca um refúgio. O celular vibrou de novo. Uma mensagem desta vez. Minha mãe perguntava se eu estava bem, se precisava de alguma coisa, se podia passar lá para conversarmos como adultas. Li sem pressa. O tom era cuidadoso demais para ser espontâneo. Reconheci o esforço. Reconheci também o padrão. Quando algo fugia do controle, ela tentava reconstruir a proximidade como ferramenta.
Eu não respondi imediatamente. Fui trabalhar. O prédio, os corredores, as pessoas que me cumprimentavam pelo nome, tudo aquilo me devolvia uma sensação de normalidade que eu precisei reaprender a valorizar. No meu ambiente profissional, eu não precisava traduzir minha importância. Ela era funcional, mensurável. Eu entregava, e isso bastava. Ao longo do dia, recebi comunicações formais relacionadas ao ocorrido. Nada alarmante. Confirmações, registros, encaminhamentos, tudo seguindo o fluxo esperado. O que me surpreendeu foi o efeito emocional tardio. Não veio como um colapso. Veio como um cansaço profundo, quase físico, de quem sustentou por tempo demais uma estrutura que não se equilibrava sozinha. No intervalo do almoço, sentei sozinha em um banco ao ar livre, o sol fraco aquecendo o rosto. Pensei em quantas vezes fui aconselhada a relevar, a entender o lado deles, a não criar conflito. Sempre eu. Sempre a parte mais ajustável. Nunca houve a mesma expectativa de amadurecimento do outro lado. Aquela constatação não doeu como antes. Ela apenas se acomodou como um fato. Se histórias assim ressoam com você, talvez seja porque em algum momento também te ensinaram que manter a paz significava engolir limites. Demorei anos para entender que paz sem respeito é só silêncio imposto. Pensar nisso me deu uma clareza estranha, quase serena. No fim do expediente, meu pai ligou. Atendi dessa vez. Não por obrigação, mas porque eu queria ouvir o tom. Ele começou dizendo que tudo tinha sido um mal-entendido, que minha mãe estava muito abalada, que eles só queriam ajudar. Eu deixei ele falar. Não interrompi. Ele sempre se revelava mais quando acreditava estar conduzindo a conversa. Quando finalmente fez uma pausa, eu disse que entendia que a situação tinha sido desconfortável para eles, mas que meus limites tinham sido violados. Usei palavras simples. Não acusei. Não dramatizei. Expliquei. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio diferente do calculado. Um silêncio que denunciava a falta de argumento. Ele respondeu que família não devia funcionar assim. Eu concordei. Disse que exatamente por isso eu precisava de distância naquele momento. Não houve gritos. Não houve rompimento declarado. Apenas um desconforto mútuo, que pela primeira vez não foi amortecido por mim. Desliguei com a sensação estranha de ter feito algo irreversível, não no sentido trágico, mas no sentido adulto. Certas decisões não pedem aplauso, pedem sustentação. Naquela noite organizei meus documentos, revisei senhas, ajustei pequenas rotinas. Nada que chamasse atenção de fora. Por dentro, porém, algo estava se rearranjando. Eu não estava mais reagindo. Eu estava escolhendo. Eu sabia que viriam tentativas de reaproximação, talvez até de inversão de culpa. Estava preparada para isso. Não com defesas emocionais rígidas, mas com uma clareza que eu demorei a conquistar. Eu não precisava convencer ninguém da minha dignidade. Precisava apenas não negociá-la mais. E assim, passo a passo, sem discursos grandiosos, eu comecei a construir uma nova forma de estar no mundo. Uma em que sobrevivência não parecia mais um ato solitário, mas uma escolha consciente. Continue. Os dias seguintes se moveram com uma normalidade quase desconcertante. Eu acordava, trabalhava, voltava para casa, repetia gestos simples como quem testa a própria estabilidade. Não houve novos incidentes, nem mensagens urgentes, apenas um silêncio pesado vindo deles, carregado de expectativa. Eu conhecia bem aquele silêncio. Era o mesmo que precedia cobranças disfarçadas de preocupação, visitas inesperadas, tentativas de retomar o controle pelo cansaço. Eu não facilitei. Troquei a fechadura do apartamento sem avisar. Não por medo, mas por coerência. Avisei a portaria que visita só com autorização prévia. Ajustei pequenas coisas que, vistas de fora, poderiam parecer exagero, mas que para mim eram apenas manutenção de fronteira. Limites não são declarações dramáticas, são práticas repetidas. No trabalho, fui chamada para uma reunião que, em outros tempos, teria me deixado ansiosa. Não era uma promoção, nem um alerta.
Era uma conversa de alinhamento. Reconhecimento técnico. Feedback direto. Saí da sala com a sensação estranha de estar sendo vista de forma inteira em um espaço onde isso sempre foi possível. Aquilo contrastava demais com o ambiente em que cresci, onde minha utilidade sempre foi maior que meu valor. À noite, recebi uma mensagem curta da minha mãe. Dizia apenas que sentia minha falta. Nenhum pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento do ocorrido. Li e deixei ali. Não respondi. Não por frieza, mas porque aprendi que responder rápido demais alimenta narrativas que não me pertencem. Às vezes, o tempo é o único espelho honesto. Eu pensei muito na palavra família naquela semana. Em como ela é usada para justificar acessos ilimitados, invasões constantes, expectativas unilaterais. Sempre me disseram que eu devia gratidão. Nunca me perguntaram se eu me sentia segura. Existe uma diferença grande entre laço e licença, e por muito tempo eu confundi os dois porque me ensinaram assim. Em uma tarde mais silenciosa, organizei caixas antigas no fundo do armário. Coisas que eu trouxe da casa deles quando me mudei. Cadernos, fotografias, pequenos objetos sem grande valor. Encontrei um boletim escolar antigo, com comentários elogiando minha disciplina, minha responsabilidade. Nenhuma menção à alegria, à curiosidade, ao afeto. Aquilo me fez entender, com uma clareza quase clínica, que desde cedo eu fui reconhecida pelo que entregava, não por quem era. Se você já se sentiu assim, talvez entenda como é crescer tentando ser impecável para merecer espaço. Demora para perceber que espaço não deveria ser moeda de troca. Pensar nisso não me entristeceu como antes. Foi mais como fechar um diagnóstico antigo. Alguns dias depois, meu pai pediu para conversar pessoalmente. Escolhi um café neutro, em local público, horário curto. Não anunciei essas escolhas. Apenas fiz. Ele chegou com um ar cansado, menos seguro do que de costume. Falou sobre como tudo tinha saído do controle, sobre como eles não imaginavam as consequências. Eu ouvi. Quando chegou minha vez, disse que as consequências existiam antes daquela noite. Só não eram visíveis para eles. Houve um momento em que ele tentou me fazer sentir culpada, mencionando a saúde da minha mãe, o estresse, a idade. Eu respirei fundo e disse que me importava, mas que isso não anulava o que aconteceu. Que cuidado sem respeito não era cuidado. Ele não gostou. Eu percebi. Mas também percebi algo novo. Eu não me curvei para aliviar o desconforto dele. Saí do café sem promessas, sem acordos forçados, apenas com a sensação de ter sido honesta sem ser cruel. Isso, para mim, já era uma vitória silenciosa. Naquela noite, escrevi algumas linhas em um caderno novo. Não era um diário. Era mais um registro. Anotei o que eu aceitava, o que eu não aceitava mais, e o que ainda precisava aprender. Não como metas rígidas, mas como lembretes. A vida tem uma forma curiosa de testar limites recém-estabelecidos. Eu sabia que aquela história ainda teria ecos, ajustes, talvez até recaídas emocionais. Nenhuma mudança profunda acontece sem resistência. Mas algo essencial já tinha se consolidado dentro de mim. Eu não estava mais tentando provar que era importante. Eu estava apenas vivendo de acordo com o que sei que é correto. E isso, eu descobri, exige mais coragem do que qualquer confronto direto. Continue. Algumas semanas se passaram, e com elas veio uma espécie de acomodação desconfortável. Nada explodiu. Nada se resolveu por completo. A vida apenas seguiu, como costuma fazer quando a gente para de implorar por respostas imediatas. Eu comecei a perceber pequenos efeitos colaterais da minha escolha. Um deles foi o silêncio de pessoas que sempre orbitavam meus pais e que, de repente, não sabiam mais como se posicionar comigo. Outro foi a leveza inesperada de não precisar explicar tanto. Houve um domingo em que acordei mais cedo do que o habitual. A cidade ainda estava meio adormecida, e eu caminhei até a padaria da esquina, algo que raramente fazia antes. Sempre achei que precisava render, até nos dias de descanso. Sentada ali, comendo devagar, observei casais, crianças, pessoas comuns vivendo suas rotinas. Pensei em como, por muito tempo,
Minha própria vida pareceu um projeto a ser constantemente validado por alguém acima de mim. Era exaustivo e desnecessário. No meio daquela manhã simples, meu celular vibrou. Uma mensagem curta de uma tia, perguntando se estava tudo bem, dizendo que tinha ouvido algumas coisas. Não pedi detalhes. Respondi apenas que estava bem e que cuidava da minha vida. A resposta não veio. Foi aí que entendi. Nem todo silêncio é vazio. Alguns são cheios de recuo. No trabalho, um projeto importante avançava, exigindo atenção extra. Passei horas concentrada, revisando dados, tomando decisões que impactariam outras áreas. Em nenhum momento pensei nos meus pais. Isso me chamou a atenção. Não como uma negação, mas como um sinal de que eles já não ocupavam automaticamente o centro das minhas reações internas. Eu estava presente onde importava. Em uma das reuniões, um colega mais novo pediu minha opinião depois que todos saíram. Disse que admirava minha postura, a forma como eu mantinha firmeza sem precisar se impor. Aquilo me tocou de um jeito inesperado. Não por vaidade, mas porque percebi que, sem perceber, eu tinha me tornado referência para alguém. E não precisei sacrificar minha dignidade para isso. À noite, sozinha no apartamento, organizei a estante da sala. Coloquei livros que realmente li à altura dos olhos. Guardei outros que estavam ali só para parecerem impressionantes. Pode parecer banal, mas naquele gesto havia algo simbólico. Eu estava escolhendo o que ficava visível, o que representava quem eu sou agora, não quem esperavam que eu fosse. Minha mãe não entrou em contato naquela semana. Meu pai também não. Houve momentos em que senti um incômodo leve, quase um reflexo antigo, como se eu estivesse falhando em manter algo funcionando. Mas deixei passar. Aprendi que nem tudo que quebra precisa ser consertado por nós, especialmente quando nunca fomos nós que danificamos. Se você já se pegou carregando responsabilidades emocionais que não eram suas, talvez entenda essa sensação estranha de liberdade misturada com culpa. Ela não some de uma vez. Ela se dissolve aos poucos, conforme a gente sustenta escolhas difíceis sem pedir desculpa por existir. Numa sexta-feira, ao chegar em casa, encontrei um envelope escorregado por baixo da porta. Reconheci a letra da minha mãe imediatamente. Não abri na hora. Coloquei sobre a mesa e segui com minha noite. Jantei, tomei banho, sentei no sofá. Só depois, com o corpo mais calmo, abri. Era uma carta curta. Não havia pedido explícito de perdão. Havia confusão, justificativas, uma tentativa de se colocar como incompreendida. Li até o fim sem raiva, sem esperança também. Dobrei o papel e guardei na gaveta. Talvez um dia eu responda. Talvez não. Eu não devia a resposta imediata a tudo. O mais importante é que, ao fechar a gaveta, percebi algo essencial. Aquela carta não me desestabilizou. Não mudou minha noite. Não redefiniu quem eu sou. Ela apenas existiu. E isso, para alguém que passou a vida reagindo, era uma mudança profunda. Eu me deitei com a sensação clara de que o processo ainda estava em curso. Não como um conflito, mas como uma reorganização lenta. Eu não precisava apressar entendimentos, nem forçar reconciliações. Meu compromisso agora era comigo. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia suficiente. Continuei. O tempo seguiu fazendo o que sempre faz quando a gente para de resistir a ele. Avançou. Não houve um grande marco, nenhum telefonema definitivo, nenhuma cena de reconciliação ou ruptura total. Houve apenas continuidade. E, curiosamente, foi isso que mais me transformou. Comecei a notar como meu corpo reagia diferente às pequenas coisas. Antes, qualquer menção à minha família me deixava em alerta, como se eu precisasse me preparar para me defender. Agora, surgia apenas uma atenção neutra, quase profissional. Eu escutava, avaliava se aquilo me dizia respeito e decidia se merecia energia. Na maioria das vezes, não merecia. Um sábado à tarde, encontrei por acaso uma antiga vizinha dos meus pais no mercado. Ela me cumprimentou com entusiasmo excessivo, comentou que eu estava sumida, que minha mãe sentia minha falta. Havia uma pergunta não dita ali,
Uma expectativa de que eu explicasse, justificasse, abrisse algo íntimo para uma quase desconhecida. Sorri. Disse que estava bem, que o trabalho andava puxado, e segui adiante. Caminhei pelos corredores com o coração estável. Nenhuma culpa, nenhuma necessidade de correção narrativa. Aquilo me fez pensar em quantas vezes eu me expus para manter versões alheias confortáveis. Quantas vezes expliquei demais para evitar que me vissem como ingrata, fria, distante. Agora, eu deixava que pensassem o que quisessem. Não por indiferença, mas porque aprendi que a verdade não precisa de plateia para existir. No trabalho, recebi uma nova responsabilidade. Nada glamuroso. Mais complexidade, mais confiança implícita. Aceitei sem alarde. Eu gostava daquela forma de reconhecimento silencioso. Era o oposto do que vivia em casa, onde tudo precisava ser performado, comentado, comparado. Ali, bastava fazer bem. Às vezes, à noite, pensamentos antigos tentavam se infiltrar. Perguntas do tipo, e se eu estiver sendo dura demais? Ou, e se eu pudesse ter lidado melhor? Eu não brigava com esses pensamentos. Apenas os observava. Aprendi que eles não pedem resposta, apenas passagem. Eles vinham, lembravam de uma versão antiga de mim, e iam embora. Se você que acompanha essa história já se pegou revisitando decisões difíceis no silêncio da madrugada, talvez saiba como é esse processo. Não é sobre certeza absoluta, é sobre alinhamento, sobre conseguir dormir sem aquela sensação de ter se traído um pouco mais. Algum tempo depois, meu pai enviou uma mensagem objetiva. Dizia que respeitava meu espaço, que estava ali se eu precisasse. Li com atenção. Agradeci. Não acrescentei nada. Pela primeira vez, a comunicação não me pareceu uma armadilha. Talvez porque eu já não estivesse disposta a entrar em jogos implícitos. Eu não sabia se aquilo duraria. Nem precisava saber. Aprendi que não controlar o futuro não significa estar desprotegida. Significa confiar na própria capacidade de responder quando for necessário. Em uma tarde comum, voltando para casa, percebi algo simples e profundo. Eu estava em paz dentro do meu próprio ritmo. Não corria para agradar. Não desacelerava para caber. Apenas seguia. E essa constatação me emocionou mais do que qualquer pedido de desculpas que nunca veio. A vida não se tornou perfeita. Ainda havia dias difíceis, decisões cansativas, solidão ocasional. Mas havia também algo novo, sólido, silencioso. Uma integridade que não dependia mais da aprovação de quem nunca soube me enxergar. Eu não perdi minha família naquela história. Eu perdi uma ilusão. E no lugar dela, ganhei espaço para existir de forma inteira. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. Continue. Houve um momento específico em que eu percebi que algo tinha mudado de forma definitiva. Não foi durante uma conversa, nem depois de uma mensagem. Foi num dia absolutamente comum, daqueles que antes passariam despercebidos. Eu estava resolvendo um problema simples no trabalho, nada urgente, nada crítico, quando me dei conta de que não havia tensão acumulada no meu corpo. Meus ombros não estavam rígidos, minha respiração estava regular. Eu não estava antecipando o julgamento. Aquilo me atingiu mais do que qualquer confronto teria atingido. Por anos, eu vivi como se estivesse sempre prestes a ser chamada para me explicar. Como se minha existência precisasse de um relatório constante, revisado, aprovado. Mesmo quando ninguém dizia nada, eu já estava pronta para justificar. Crescer naquele ambiente me ensinou que tranquilidade era apenas a ausência temporária de cobrança, nunca algo estável. Mas ali, naquele dia banal, eu entendi que a cobrança tinha perdido a força porque eu tinha parado de validá-la internamente. As semanas seguintes confirmaram isso de formas sutis. Minha mãe voltou a mandar mensagens, agora espaçadas, cuidadosas demais. Às vezes compartilhava lembranças, fotos antigas, comentários neutros. Não havia mudança real de postura, apenas tentativas de reaproximação sem responsabilização. Eu respondia quando fazia sentido, com educação, com distância.
sem me explicar. Não houve explosão emocional. Houve algo mais desconcertante para ela. Previsibilidade. Eu não reagia como antes. Não oscilava entre silêncio e esforço excessivo. Eu permanecia consistente. E consistência, quando alguém está acostumado a te controlar pelo desgaste, é profundamente desestabilizadora. Meu pai manteve a postura contida, respeitosa à distância. Às vezes formal demais, como se estivesse falando com uma colega de trabalho. Eu aceitei isso. Nem todo vínculo precisa voltar ao que era. Alguns só conseguem existir se forem redefinidos. Em paralelo, comecei a perceber mudanças em mim que não estavam ligadas diretamente a eles. Passei a dizer não com menos justificativa. A sair de lugares quando me sentia cansada, sem culpa. A escolher o silêncio não como punição, mas como cuidado. Essas pequenas decisões formavam uma base sólida, algo que eu nunca tive. Se você que está ouvindo já tentou se reorganizar depois de anos vivendo em função das expectativas de outros, sabe que esse processo não é linear. Há dias em que a dúvida volta, em que a velha voz interna pergunta se você não está sendo egoísta demais. Eu aprendi a reconhecer essa voz. Ela não é consciência, é condicionamento. Numa dessas noites mais silenciosas, sentei no chão da sala, encostada no sofá, exatamente como fazia anos atrás quando chegava exausta e sem respostas. A diferença é que, dessa vez, eu não estava tentando me convencer a aguentar mais um pouco. Eu estava apenas descansando, sem estratégia, sem plano de sobrevivência. E isso me emocionou de um jeito inesperado. Eu percebi que tinha passado a vida inteira confundindo resistência com força, achando que ser forte era suportar. Hoje eu sei que força, muitas vezes, é parar de suportar o que te corrói lentamente. É aceitar que algumas relações só funcionam enquanto você se anula, e decidir não fazer mais isso. Minha história com meus pais não terminou ali. Histórias assim raramente terminam de forma limpa, mas ela mudou de eixo. Eu deixei de ser o ponto flexível que absorvia tudo, e quando isso acontece, o sistema inteiro precisa se reorganizar. Eu não precisei expor ninguém. Não precisei gritar verdades. Não precisei vencer discussão alguma. Eu apenas sustentei limites com a mesma firmeza que sempre usei para sustentar responsabilidades que nunca foram só minhas. E isso foi suficiente. Porque no fim, não se trata de provar quem está certo. Se trata de sobreviver sem se perder de si mesma. Continue. Com o passar dos meses, algo curioso aconteceu. As pessoas ao meu redor começaram a se ajustar ao meu novo ritmo antes mesmo de eu perceber. Convites vinham com mais antecedência. Expectativas eram ditas de forma mais clara. Quando eu dizia que não podia, ninguém insistia tanto. Não porque eu tivesse me tornado inacessível, mas porque eu tinha parado de negociar o óbvio. Essa mudança não veio acompanhada de discursos, veio acompanhada de coerência. Eu dizia o que podia fazer e fazia. Dizia o que não podia e não fazia. Simples assim. Por muito tempo, achei que isso seria visto como frieza. Descobri que, na maioria das vezes, é visto como confiabilidade. Em relação aos meus pais, a dinâmica continuou em um equilíbrio delicado. Minha mãe alternava entre mensagens neutras e tentativas sutis de resgatar intimidade sem atravessar o que aconteceu. Às vezes perguntava do meu trabalho, mas sempre de forma genérica, como quem cumpre um protocolo. Eu respondia no mesmo tom. Não era vingança, era simetria. Houve um aniversário dela em que hesitei por dias se deveria ir. Não por medo do encontro em si, mas pelo que ele simbolizava. Ir significaria manter uma presença que, por anos, foi interpretada como permissão irrestrita. Não ir poderia ser lido como punição. No fim, escolhi algo intermediário. Mandei um presente simples, com um cartão curto, e liguei por poucos minutos. Sem desculpas, sem explicações longas. Apenas o gesto possível naquele momento. Desliguei com o coração estável. Isso foi novo para mim. Meu pai me mandou uma mensagem depois, agradecendo. Nada além disso. Eu li e guardei o celular.
Não fiquei analisando o subtexto. Não procurei sinais ocultos. Eu estava cansada de decifrar comportamentos alheios, como se fossem enigmas que eu precisava resolver para manter a paz. No trabalho, enfrentei um desafio inesperado. Um erro de outra equipe acabou recaindo parcialmente sobre o meu setor. E houve uma tentativa sutil de redistribuir responsabilidades de forma conveniente. Anos atrás, eu teria absorvido. Teria ficado até mais tarde, corrigido tudo, garantido que ninguém se sentisse exposto. Dessa vez, não. Documentei. Falei com clareza. Mantive o tom profissional. O problema foi resolvido sem drama. E eu não saí como vilã. Saí como alguém que entende limites. Aquilo me fez perceber o quanto minha história familiar tinha moldado meu comportamento em todos os ambientes. Eu sempre fui a pessoa que resolvia, que consertava, que evitava conflitos. Não por altruísmo puro, mas porque aprendi que o custo do desconforto alheio sempre recaía sobre mim. Desaprender isso foi, e ainda é, um processo. Se você que acompanha essa história já se reconheceu nesse papel, talvez entenda o quanto é estranho quando o mundo não desmorona depois que você para de carregar o que não é seu. Pelo contrário, muitas vezes ele se organiza melhor. Algumas noites, ainda penso naquela cena na casa dos meus pais, nos papéis sobre a mesa, no olhar deles quando perceberam que não estavam no controle. Não sinto prazer nisso. Sinto uma espécie de sobriedade. Como quem lembra de um ponto de inflexão que não pode ser desfeito. Aquela noite não criou quem eu sou. Ela apenas revelou. Eu também comecei a reparar em algo mais delicado. A minha própria tendência a minimizar minhas conquistas. Mesmo longe deles, eu ainda fazia isso às vezes. Quando alguém elogiava meu trabalho, eu desviava. Quando algo dava certo, eu atribuía à sorte. Perceber isso foi desconfortável. Não porque eu quisesse ser admirada, mas porque entendi que aquele hábito era resquício de uma vida inteira sendo ensinada a não chamar atenção demais. Passei a corrigir isso com pequenos gestos. Obrigada, dito sem complemento. Um reconhecimento interno silencioso. Não para inflar o ego, mas para alinhar a narrativa comigo mesma. Em uma conversa casual com uma amiga, contei parte da história. Não tudo. Apenas o suficiente para contextualizar uma decisão minha. Ela ouviu em silêncio e disse algo simples. Faz sentido. Aquela validação, sem curiosidade invasiva, sem conselhos prontos, me tocou profundamente. Às vezes, tudo o que a gente precisa é não ser questionada por proteger a própria sanidade. Eu segui assim, um dia de cada vez, sem promessas de resolução total. Sem pressa para reconstruir o que nunca foi estável. Aprendendo, com alguma dificuldade, que maturidade não é manter tudo funcionando, é saber o que vale a pena manter. E mesmo sem perceber, eu estava me aproximando de algo que nunca tive antes, uma sensação contínua de pertencimento a mim mesma. Continue. Esse pertencimento não chegou como uma conquista celebrada. Ele se instalou devagar, quase tímido, nos intervalos entre uma decisão e outra, em perceber que eu não precisava mais me preparar emocionalmente antes de cada contato com o mundo, que eu não precisava antecipar ataques que não vinham, que eu podia existir sem estar em estado de alerta. Um dia, ao revisar um relatório extenso, notei algo curioso. Eu estava sendo minuciosa sem estar ansiosa. Antes, a atenção aos detalhes vinha sempre acompanhada de medo de errar, de ser questionada, de decepcionar alguém invisível. Agora, vinha apenas do compromisso com o que faço. Era uma diferença sutil, mas profunda. Trabalhar sem medo muda tudo. Houve também um convite para uma reunião familiar ampliada, algo raro. Primos, tios, pessoas que eu via pouco. Minha mãe perguntou se eu iria. Eu pedi o horário, o local, e disse que veria. Não prometi. Não inventei desculpa. No dia, avaliei como estava e decidi não ir. Avisei com antecedência. Recebi um pena seco. E só. Nenhuma crise. Nenhuma sequência de mensagens. O mundo não acabou. Esse tipo de constatação vai se acumulando dentro da gente como provas silenciosas.
Cada uma enfraquece um pouco mais a velha crença de que somos responsáveis por sustentar o emocional de todos ao redor. Eu não era. Nunca fui. Apenas me ensinaram assim. Em alguns momentos, senti uma tristeza fina, quase educada. Não pela distância em si, mas pelo reconhecimento tardio do que nunca existiu de verdade. O acolhimento incondicional, a curiosidade genuína, o orgulho que não precisava de plateia. Lidar com isso exigiu mais honestidade do que qualquer confronto. É difícil aceitar a ausência quando você passou a vida inteira tentando merecer presença. Mas essa tristeza não me paralisou. Ela passou como passam as coisas que finalmente encontram nome. Eu a reconheci, deixei ficar um pouco e depois segui. Não havia mais luta interna para provar que doía. Doía. E pronto. Se você está ouvindo essa história e sente algo parecido, talvez entenda que amadurecer às vezes é permitir que certas feridas parem de ser argumento. Elas existem, mas não comandam mais nossas escolhas. Isso muda a forma como a gente se move. Meu pai continuou distante, porém correto. Minha mãe, imprevisível como sempre, às vezes tentava puxar conversas mais íntimas. Eu não fechava a porta, mas mantinha o batente firme. Falava de mim no presente, nunca no passado. Não oferecia acesso às partes que ainda estavam cicatrizando. Proteção não é punição. Em um desses contatos, ela comentou que eu parecia diferente. Não perguntou como. Apenas constatou. Eu concordei. Disse que estava mais tranquila. Ela não soube o que fazer com isso. Mudou de assunto. Foi ali que entendi algo importante. Nem todo mundo quer que você fique bem. Algumas pessoas só sabem se relacionar com você quando você está disponível, cansada, adaptável. Essa percepção não me tornou amarga, me tornou seletiva. Eu comecei a investir mais energia em relações que não exigiam explicação constante. Amizades em que o silêncio não era interpretado como rejeição. Pessoas que aceitavam meus limites sem tentar negociá-los. Descobri que esse tipo de vínculo não é raro. Só é inacessível quando estamos ocupadas demais, tentando manter os outros confortáveis. Às vezes, quando chego em casa à noite, ainda lembro da menina que aprendeu cedo a ser útil para ser aceita. Eu olho para ela com mais gentileza agora. Ela fez o que pôde com as ferramentas que tinha. Não foi fraca. Foi adaptável. E sobreviveu. Hoje, eu não preciso mais dessa adaptação constante. Posso escolher. Posso recuar. Posso ficar. Posso ir embora sem fazer disso um manifesto. Essa liberdade não veio de uma vitória externa, nem de um pedido de desculpas tardio. Veio da decisão silenciosa de não me abandonar mais. E isso, no fim, foi o que mudou tudo. Continue. Essa decisão passou a se manifestar de maneiras pequenas, quase invisíveis para quem olha de fora. Eu parei de explicar meus atrasos com justificativas longas. Parei de pedir desculpa por precisar de descanso. Parei de sorrir automaticamente quando algo me incomodava. Nada disso virou confronto. Virou alinhamento. Teve um dia em que minha mãe apareceu sem avisar no meu prédio. A portaria ligou antes de autorizar a subida, como eu tinha pedido meses atrás. Quando vi o nome dela na tela, senti o velho reflexo tentar assumir o controle. Aquele impulso de correr, resolver, amortecer. Eu respirei. Disse à portaria que não poderia receber. Pedi que avisassem que ligaria depois. Desliguei. Minhas mãos não tremiam. Meu coração não disparou. O desconforto existiu, mas não me governou. Aquilo me disse mais sobre minha evolução do que qualquer conversa difícil teria dito. Liguei para ela no fim do dia. Falei com calma. Disse que precisava ser avisada antes, que aparecer sem combinar não funcionava mais. Ela respondeu que não teve má intenção. Eu disse que acreditava, mas que intenção não anulava impacto. Houve silêncio. Depois tudo bem curto, contrariado. Eu aceitei. Nem toda concordância vem com compreensão. Depois da ligação, fiquei sentada por alguns minutos, absorvendo o que tinha acontecido. Não senti culpa. Senti cansaço leve, como depois de usar um músculo que ficou muito tempo atrofiado. Limites também precisam de treino. No trabalho,
Uma nova fase começou. Mais autonomia, menos supervisão direta. Isso me trouxe satisfação, mas também responsabilidade. Percebi que agora eu tinha menos onde me esconder. Antes, eu me apoiava na validação externa para medir se estava indo bem. Agora, precisava confiar mais no meu próprio critério. Foi desconfortável no início, libertador depois. Em uma conversa casual com um colega, ele comentou que eu parecia alguém que não se perde em jogos. Ri discretamente. Se ele soubesse o quanto eu joguei, o quanto me adaptei, o quanto me perdi para aprender isso. Mas não corrigi. Algumas coisas não precisam de contexto completo. Se você que acompanha essa história sente que viveu tempo demais em função de ajustes constantes, talvez reconheça essa fase estranha em que a gente começa a confiar em si mesma. Dá medo, porque ninguém nos ensinou a fazer isso sem pedir permissão. Mas é um medo diferente. Um medo que aponta para frente. Houve também momentos de recaída emocional. Dias em que uma mensagem atravessada da minha mãe me deixava pensativa. Ou em que eu me perguntava se, no futuro, me arrependeria de não ter tentado mais. Eu aprendi a não responder essas perguntas no calor da dúvida. Aprendi que arrependimento antecipado é uma forma sofisticada de autoabandono. Em vez disso, eu observava minhas ações. Eu estava sendo justa? Estava sendo clara? Estava me respeitando? Na maioria das vezes, a resposta era sim, e isso bastava. Algumas pessoas se afastaram naturalmente, outras se aproximaram. A vida foi se reorganizando ao redor da versão de mim que não implorava mais por lugar. Isso não me fez superior, me fez mais honesta. Eu também comecei a perceber algo que me surpreendeu. Minha capacidade de sentir alegria aumentou. Não aquela alegria eufórica, mas uma satisfação tranquila. Cozinhar sem pressa. Caminhar ouvindo música. Chegar em casa e sentir que aquele espaço realmente me representava. Essas coisas sempre estiveram disponíveis, mas eu estava ocupada demais tentando merecê-las. Às vezes, ainda me perguntam como está minha relação com meus pais. Eu respondo que está em construção. Não explico o tipo de obra, nem o prazo. Algumas construções precisam ser lentas para não desabar de novo. O mais importante é que hoje eu não negocio mais minha integridade para manter aparências. Não me diminuo para facilitar convivências. Não me explico além do necessário. Isso não me tornou fria, me tornou inteira. E mesmo sabendo que essa história ainda tem capítulos de adaptação, eu sigo com uma certeza silenciosa. Não importa o que venha. Eu não volto a ser invisível para caber no conforto de ninguém. Continue. Houve uma conversa específica que marcou algo novo, não pelo conteúdo, mas pelo efeito que teve em mim depois. Minha mãe ligou numa noite comum, sem aviso prévio, com a voz mais baixa do que de costume. Disse que estava cansada, que sentia que eu tinha se afastado, que não entendia exatamente quando isso tinha acontecido. Não havia acusação direta, mas havia aquele pedido implícito para que eu assumisse a tarefa de traduzir tudo por ela. Eu ouvi. Não interrompi. Quando ela terminou, houve um silêncio curto. Antigamente, esse seria o momento em que eu começaria a explicar, a contextualizar, a suavizar. Dessa vez, eu disse apenas que não me afastei por um evento isolado, mas por um acúmulo. Que eu precisava de uma relação em que meus limites fossem respeitados sem negociação constante. Usei poucas palavras. Falei devagar. Não pedi que ela entendesse. Apenas informei. Ela respondeu que nunca teve essa intenção, que sempre fez o melhor que pôde. Eu disse que acreditava nisso, e acrescentei que ainda assim havia impacto. O silêncio voltou, mais longo dessa vez. Eu não tentei preenchê-lo. Quando ela desligou, sem grandes conclusões, eu fiquei ali, sentindo o eco da conversa no corpo. Não havia alívio, havia estabilidade. Foi nesse tipo de momento que percebi como eu tinha amadurecido. Não porque me tornei imune, mas porque parei de confundir empatia com autoanulação. Eu podia compreender sem ceder. Podia acolher sem abrir mão de mim. Nos dias seguintes, pensei muito sobre responsabilidade emocional. Sobre como é confortável para algumas pessoas terceirizar o próprio desconforto.
Sempre fui eficiente em carregar isso. Agora, eu devolvia o que não era meu com educação e firmeza. Nem sempre era bem recebido, mas era honesto. Se você já viveu tentando manter o equilíbrio de uma estrutura que nunca foi justa, talvez saiba como é estranho quando você solta uma das mãos e percebe que o prédio não cai. Apenas revela quem estava sustentando tudo sozinha. Em outro fim de semana, encontrei amigos para um almoço simples. Nada planejado demais. Conversas soltas, risadas, silêncio confortável. Em algum momento percebi que eu estava completamente presente. Não monitorava meu tom, não editava minhas falas, não antecipava julgamentos. Eu estava ali, inteira. Essa presença me emocionou de um jeito silencioso. Uma amiga comentou que eu parecia mais segura. Não mais forte, não mais dura, mais segura. Aquela palavra ficou comigo. Segurança não vem de controlar o ambiente. Vem de confiar que você consegue lidar com o que surgir sem se trair no processo. No trabalho, houve um reconhecimento público do projeto em que eu vinha atuando há meses. Nada exagerado. Uma menção clara, objetiva. Enquanto alguns colegas sorriam orgulhosos, eu senti algo diferente. Não euforia, mas confirmação. Não precisei compartilhar com meus pais. Não senti vontade. Aquilo era meu. E estava tudo bem permanecer assim. Às vezes, penso em como teria sido minha vida se certos limites tivessem sido respeitados desde o início. Se curiosidade não tivesse sido confundida com direito. Se amor não tivesse vindo sempre com condições implícitas. Mas logo deixo esse pensamento ir. Ele não muda o que foi. E não melhora o que é. O que melhora o presente é a escolha contínua de não repetir padrões só porque são familiares. Ainda há dias em que o velho impulso aparece. O de consertar o clima. O de aliviar o outro. O de explicar demais. Quando isso acontece, eu paro. Respiro. Me pergunto o que estou tentando evitar. Na maioria das vezes, é apenas o desconforto alheio. E eu deixo que ele exista. Essa tem sido uma das maiores mudanças. Aceitar que nem todo desconforto é um problema a ser resolvido. Alguns são apenas sinais de ajuste. Eu sigo assim, sem cortar laços de forma teatral, sem fingir que nada aconteceu, mantendo uma distância honesta, flexível o suficiente para o respeito, firme o bastante para a proteção. Não sei exatamente onde isso vai dar. E pela primeira vez, isso não me assusta. Porque hoje eu sei que, independentemente do desfecho, eu não vou me perder no caminho tentando salvar algo que sempre exigiu que eu desaparecesse um pouco. E isso muda tudo. Continue. Com o passar do tempo, percebi que a maior mudança não estava na relação com meus pais, mas na forma como eu me relacionava comigo mesma quando pensava neles. Antes, qualquer contato deixava um rastro emocional que eu carregava por dias. Agora, as conversas tinham começo, meio e fim. Elas não me acompanhavam para casa como um eco insistente. Isso não aconteceu de repente. Foi resultado de escolhas repetidas, quase tediosas, de não revisitar mentalmente cada palavra. Houve uma tarde em que minha mãe me mandou uma foto antiga. Eu devia ter uns 7 anos, sentada à mesa, concentrada em algo que parecia importante demais para uma criança daquela idade. Ela escreveu que eu sempre fui tão responsável. Fiquei olhando para a imagem por um tempo maior do que o necessário. Aquela menina não parecia orgulhosa. Parecia alerta, como se já soubesse que errar não era uma opção confortável. Eu respondi com um coração simples. Não corrigi. Não complementei. Não mergulhei no passado. Aprendi que nem toda lembrança precisa ser reinterpretada em voz alta. Algumas só precisam ser vistas com novos olhos. Essa mesma consciência começou a aparecer em outras áreas da minha vida. Em conversas profissionais, eu deixei de assumir tarefas automaticamente quando alguém hesitava. Esperei. Às vezes, o silêncio resolvia. Em amizades, comecei a perceber quem respeitava meu tempo e quem só aparecia quando precisava. Não fiz anúncios. Apenas observei e ajustei minha disponibilidade. Se você já passou anos sendo o ponto de apoio invisível,
Talvez entenda como é estranho quando você se move meio passo para trás e vê quem tropeça. Não por maldade, por hábito. Algumas pessoas só percebem o peso que você carregava quando ele não está mais lá. Houve também momentos de culpa inesperada. Não aquela culpa barulhenta, mas uma sensação discreta de estar faltando em algum lugar. Eu identifiquei de onde vinha. Era o velho papel tentando se reativar. A filha que resolve, a que cede, a que mantém tudo funcionando. Eu agradeci internamente por ele ter me protegido no passado, porque foi isso que fez, e segui em frente sem obedecer. Em uma ligação mais curta do que o normal, meu pai comentou que eu parecia mais distante. Eu disse que me sentia mais organizada por dentro. Ele não respondeu imediatamente. Mudou de assunto. Aquilo me confirmou algo importante. Nem todo mundo quer entender. Alguns só querem que você volte a ser previsível. E eu já não era. Passei a investir mais tempo em coisas que não tinham função prática imediata. Ler sem objetivo. Caminhar sem destino. Ficar em silêncio sem precisar justificar. Essas escolhas, pequenas e aparentemente improdutivas, começaram a preencher espaços que antes eram ocupados por ansiedade. Eu não estava fugindo de nada. Estava finalmente ficando. Às vezes, à noite, me vinha a lembrança daquela mesa de jantar, dos papéis espalhados, do olhar de surpresa dos meus pais quando perceberam que havia forças em movimento que eles não controlavam. Não revivia a cena com satisfação. Revivia com compreensão. Aquilo foi o limite externo. Mas o limite interno tinha começado muito antes, no dia em que eu decidi parar de me explicar para quem não escutava. Eu sei que ainda há camadas para serem trabalhadas. Padrões antigos não desaparecem só porque a gente os reconhece. Eles testam. Retornam disfarçados. Mas agora eu os vejo chegando. E isso muda completamente a forma como respondo. Hoje, quando penso na minha história, não a organizo mais em torno do que me foi tirado, mas do que eu construí apesar disso. Disciplina, clareza, ética. Tudo isso nasceu em ambientes pouco nutritivos, é verdade. Mas agora pertence a mim. Não é mais uma moeda de troca. E talvez o mais importante de tudo seja isso. Eu não espero mais que meus pais se tornem pessoas diferentes para que eu possa viver em paz. Eu vivo em paz porque escolhi não depender dessa transformação. Ainda existe relação. Ainda existe cuidado. Mas não existe mais submissão emocional. Não existe mais a urgência de ser vista. Eu me vejo. E isso sustenta o resto. Eu sigo caminhando, ajustando, aprendendo. Não como quem foge do passado, mas como quem finalmente parou de carregar um peso que nunca foi justo. E mesmo sabendo que esse processo não é linear, eu continuo. Porque agora eu sei. Não é minha função desaparecer para que outros se sintam confortáveis. É minha responsabilidade permanecer inteira. Continue. Essa compreensão foi se aprofundando em situações inesperadas. Um convite recusado aqui, uma conversa encerrada no momento certo ali. Nada grandioso. Apenas escolhas coerentes repetidas o suficiente para criarem um novo chão. Eu comecei a confiar mais nesse chão do que na reação de qualquer pessoa a ele. Houve um feriado em que minha mãe sugeriu que eu passasse alguns dias na casa deles. Disse que seria bom, como antes. A expressão ficou ecoando em mim por horas. Como antes. Antes de eu aprender a nomear o que me fazia mal. Antes de eu entender que proximidade não deveria exigir vigilância constante. Antes de eu precisar ser pequena para manter a paz. Respondi agradecendo o convite e dizendo que não iria. Não inventei compromissos. Não expliquei demais. Apenas disse que não era o que eu precisava naquele momento. Ela demorou a responder. Quando respondeu, foi com algo genérico, quase protocolar. Eu senti o antigo impulso de suavizar, de mandar outra mensagem, de garantir que não era pessoal. Reconheci o impulso. E deixei passar. Percebi então que maturidade também é tolerar a própria decisão sem correr para anestesiar o desconforto que ela causa nos outros. No trabalho, comecei a orientar alguém mais novo da equipe. Não oficialmente, apenas estando disponível quando fazia sentido.
Em uma dessas conversas, essa pessoa comentou que tinha dificuldade em dizer não, que sempre acabava assumindo mais do que podia. Eu ouvi, e pela primeira vez, não me vi apenas no passado dela, mas também no presente de alguém que podia oferecer outra perspectiva. Disse que aprender limites era um processo e que ninguém aprende isso sem errar. Aquela troca me marcou mais do que eu esperava. Foi ali que percebi que minha história não precisava ser um fardo silencioso. Ela podia ser uma fonte de clareza, desde que eu não a usasse para me justificar, mas para me orientar. Algumas noites ainda eram mais densas. Não por conflito ativo, mas por aquele tipo de melancolia que aparece quando a gente aceita verdades difíceis. A de que alguns vínculos nunca vão oferecer o que esperamos. A de que amor, às vezes, vem com limitações estruturais. Eu não tentava adoçar isso. Apenas aceitava. A aceitação não doeu menos, mas doeu de forma mais limpa. Se você que acompanha essa história sente que passou tempo demais esperando o reconhecimento de quem nunca soube oferecer, talvez entenda esse luto silencioso. Não é por pessoas. É pela expectativa que a gente precisou abandonar para seguir vivendo. Minha mãe, aos poucos, foi ajustando o tom. Menos invasivo, mais distante. Não necessariamente mais consciente. Eu não interpretei isso como vitória. Interpretei como consequência. Quando você muda, o entorno se adapta do jeito que consegue, nem sempre do jeito que a gente gostaria. Meu pai continuou previsível, cordial, respeitoso à distância. Eu aprendi a aceitar esse formato sem tentar aprofundar o que não tinha base. Às vezes, insistir em profundidade onde só há superfície é outra forma de autoabandono. Em um fim de tarde comum, voltei para casa caminhando, o céu já mudando de cor. Senti uma gratidão estranha, quase discreta. Não por tudo ter dado certo, mas por eu não estar mais em guerra comigo mesma. A maior parte da minha energia, antes usada para administrar tensões invisíveis, agora estava disponível para viver. Eu pensei na frase que passou a me acompanhar sem que eu percebesse. Não como slogan, mas como verdade prática. Não foi vingança. Foi sobrevivência. Sobreviver, no meu caso, significou parar de me encolher para caber em narrativas que nunca me respeitaram. Essa história ainda segue. Não como um conflito aberto, mas como um ajuste contínuo. Eu sigo aprendendo a sustentar escolhas sem me justificar, a dizer não sem me explicar, a ficar quando quero ficar e ir embora quando é necessário. E, talvez o mais importante, sigo me lembrando de algo que demorei anos para aceitar. Eu não devo lealdade a quem só me reconhece quando sou útil. Minha lealdade agora é comigo, com a vida que construí, com a integridade que me custou caro, mas que finalmente é minha. E enquanto eu seguir assim, consciente, inteira, eu sei que posso enfrentar o que vier, sem desaparecer, sem me trair, apenas seguindo,